Olá galera, vocês sabem que a minha religião é vida louca, mas hoje eu vou estar aqui dando uma aula muito louca, mas muito louca de geopolítica para vocês. Estou aqui com o globo terrestre e recomendo que vocês, criancinhas, não assistam esse canal porque senão vocês vão pirar da batatinha e nunca mais vão querer assistir uma aula de geopolítica novamente. Bem, gente, eu vou começar com a parte conhecida da história, né? Em que a Alemanha, ao invadir a Rússia e perder a guerra, né, sofreu um contragolpe fortíssimo da Rússia que foi dominando, se estendendo para cima de toda a Europa, né? Foi quando os aliados também se meteram na guerra e partilharam a Europa, né? A gente ficou com o leste europeu tomado pela União Soviética, né, pelos socialistas, e a parte ocidental da Europa protegida pelos aliados, mantidos como países capitalistas, né? Assim, por exemplo, a Alemanha, foi dividida em Alemanha Oriental socialista e Alemanha Ocidental capitalista. Essa é a parte que todo mundo conhece da história, né? Não estou fazendo nenhuma novidade. A partir do fim da Segunda Guerra, né, o que se deu foi a bipolarização mundial, né, a chamada Guerra Fria, em que esse paísinho aqui, os Estados Unidos, como símbolo máximo do capitalismo, passou a polarizar uma guerra que nunca era bem declarada e direta, com a poderosa União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que envolvia a Rússia, né, a Bielorrússia, a Ucrânia, enfim, vários países que naquela época formavam o bloco, né, da chamada Cortina de Ferro, né? E essa bipolaridade mundial foi acirradíssima, né? Houve espionagem, contra-espionagem e toda a questão do armamentismo, né, nuclear das duas potências mundiais, né, a capitalista e a socialista, e o mundo, né, passou a ser dividido em mundo socialista e mundo capitalista, né, liderado principalmente por essas duas nações, né, o mundo socialista liderado pela União Soviética, né, e o mundo capitalista liderado pelos Estados Unidos. Muito bem. Anos foram se passando, né? As experiências socialistas no mundo não foram dando muito certo, como era de se esperar. E, aos poucos, o mundo socialista foi quebrando, né? A gente teve a perestroika, o glasnost, a abertura econômica da China, a quebra do Muro de Berlim, enfim. Países que antes eram socialistas do leste europeu, como, por exemplo, a Letônia, hoje são símbolos de uma liberdade econômica altíssima. Isso vale também, a China resolveu botar zonas econômicas especiais, né, no litoral do seu país e permitir o livre comércio, sem nenhuma regulamentação, estando lá a liberdade econômica presente em países antissocialistas. Isso vale também para a Rússia, né, a remanescente da União Soviética, né, que se mantém como uma potência nuclear, mas que aboliu o socialismo dentro de si e hoje é um país capitalista, né? Curiosamente, em fenômeno reverso, o mundo ocidental, antes tão capitalista, foi meio que sendo socializado. O país símbolo, como é os Estados Unidos, né, foi tendo as suas universidades tomadas por ideias marxistas. A Califórnia, por exemplo, hoje é um reduto enorme de muito marxismo. E a gente começou a ter a atuação de programas de governo como a do Barack Obama,
que são programas, digamos, de bem-estar social, né? O Obamacare. E a gente foi tendo uma visão gradativamente no mundo ocidental, uma visão de que o Estado deva interferir o máximo possível na vida dos indivíduos, né? O capitalismo foi sendo freado, a liberdade econômica foi diminuindo e chegamos ao ponto em que a própria mídia, a grande imprensa hoje, ela joga a favor do Estado, joga a favor do poder do Estado e não mais da liberdade de imprensa, a liberdade do indivíduo. Hoje, a grande imprensa do mundo ocidental está nas mãos do Estado, né? O Estado tem essa grande imprensa no bolso. E aí começa a história a ficar cada vez mais louca. Agora vamos enlouquecer de vez, né? Porque basicamente a acusação que pesa sobre as eleições dos Estados Unidos, que eram o país símbolo da democracia, da liberdade, do capitalismo, né? Mas que foi gradativamente se convertendo para um estatismo forte e declarado, pesa sobre a acusação da eleição desse país de que houve uma interferência de outra nação e que não por coincidência essa nação é justamente a Rússia, antiga rival da época da bipolaridade mundial. A Rússia hoje capitalista. Então a Rússia capitalista, a acusação que pesa é de que ela adulterou o resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos, hoje país socialista. E aí, essa eleição fez com que a candidata Hillary Clinton, democrata, estatista e muito provavelmente tendendo ao estado de bem-estar social, fosse preterida em relação ao candidato Donald Trump, um republicano que é capitalista. É um republicano de direita que foi posto por um país que agora é de direita, a Rússia, numa ligação esquisita entre ele e o Vladimir Putin, que ninguém sabe explicar bem qual é. Seja como for, parece que o mundo está de cabeça para baixo. É isso mesmo? O mundo socialista da América, os países ocidentais, o Ocidente agora, socialista, está sendo sofrendo algum tipo de influência do mundo capitalista de países como a China e a Rússia. Quer dizer que países antigamente socialistas, agora capitalistas, estão tentando salvar o capitalismo nos Estados Unidos. É um pouco complicado? É isso mesmo? Então, deixa eu ver. Hoje, a Rússia capitalista está interferindo na eleição de um país socialista como os Estados Unidos e infiltrando um candidato, fazendo ele ganhar uma eleição, um candidato capitalista. Então é isso mesmo. A Rússia está salvando o capitalismo nos Estados Unidos. Realmente, esse mundo está de cabeça para baixo. Ih, Pantoja, agora eu confundi tudo, cara. Agora eu não tô entendendo mais nada. Como é que é agora? Bandeira vermelha agora é capitalista, é isso? Porra, cara. Ó, cara, vou até acender umas aí, botar umas coisas mais pesadas aí, pra ver se a gente volta a enxergar o mundo de cabeça pra cima. Tá chapando demais. Tá chapando demais. Meu sonho tava tão bom, foi quase
e uma visão tão leve que eu voava, mas não tava num avião. Tem que Amsterdã, Atlante, Madagascar, check-in na praia em Floripa, voando pra lá de Bagdá. No meu sonho o mundo era livre pra escolher como se viver, sem prejudicar a ninguém, fazer o que quiser fazer. Sorrisos e alegria, noites muito mais tranquilas, celebrando mentes mais cheias e celas mais vazias. Doce cheiro da liberdade, cores nos muros da cidade, anunciam a nova sociedade, mais justiça e igualdade. Judeus, muçulmanos em paz, polícia, meus manos em paz, mundo em paz. Vão me dizer, tu tá chapando